Mas, se isso for necessário para poder algum dia o Brasil ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você... Olá, amigos! Trago para você hoje um vídeo do Nicolas Ferreira, que participa do Fórum da Liberdade 2025 e se emociona todo o auditório e também com certeza vai emocionar você que assistir esse vídeo até o final. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a minha esposa, Lívia, porque hoje é aniversário dela e eu estou aqui. Então, uma salva de palmas para ela, depois eu vou mostrar isso. E vai ser o meu álibi. E o pessoal achando que eu tenho medo é do Xandão. Xandão que nada. Os homens sabem do que eu estou falando. Enfim, falando um pouco sobre o poder dos bastidores, Christian, e sobre como é o Congresso, de fato, muitas pessoas acreditam que o que falta ali naquele Congresso é proposituras de leis, ou até mesmo a retirada delas. Confesso que em parte sim, mas em grande parte o que falta, e eu tenho visto isso cada vez mais, na minha pequena experiência mais intensa, é de que o que falta nos homens e mulheres naquele congresso são virtudes. Por que eu digo isso? Porque homens fracos em posições fortes causam extremos consequências para o nosso país. Eu peço perdão como mineiro por ter votado em um senador para poder tirar a Dilma. Eu preferiria a Dilma, pelo menos ela ia fazer a gente rir, né? Mas, graças a Deus, a gente depois de um tempo se redimiu e elegeu nosso governador que está aqui, governador Zema, né? Minas exportou algumas coisas ruins, mas também importou algumas coisas boas também, obviamente, e o Zema é uma delas. E a gente percebe que muitas das vezes, Christian, que o que depende ali das pessoas são ações assertivas, para poder fazer o que é certo. Nós temos hoje, como eu estava ouvindo aqui no painel anterior, a gente tem hoje uma despesa gigantesca de um Estado grande, preguiçoso, que não é efetivo. E por que as pessoas continuam dando poder a esse Estado? Que vai naquilo que é a segunda frase do Fernando Henrique Cardoso, que o senhor me disse, que é que a política nada mais é do que o reflexo da sociedade. Se a matéria-prima da política está ruim, a culpa é nossa. Fomos nós que colocamos eles lá, né? Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele custa mais do que a realeza britânica. Sabiam disso? O judiciário brasileiro por ano custa 152 bilhões. A COP, um evento para poder debater sobre meio ambiente, está literalmente desmatando a floresta amazônica em Belém para construir uma estrada para poder chegar no evento para falar de meio ambiente. Foram 500 milhões sem licitação para poder fazer isso, e quase 2 bilhões aí de reais seus de pagador de impostos. Qualquer sociedade normal, que tem um aprofundamento cultural, histórico, olha para isso e fala: absurdo, não podemos tolerar isso.
Mas como nós já chegamos num ponto tão alto de conformismo, que o anormal ficou normal. É normal, por exemplo, ministros do STF interferir no Congresso Nacional. Não estou falando interferência do tipo, olha, ele deu uma opinião ali, atemporal, não. É literalmente pegar o celular e falar, faça isso. É literalmente falar, se você não fizer isso, vai ter retaliação disso. Em um país normal, um ministro da Suprema Corte que diz, se não fosse por nós, o presidente Lula não estaria onde ele está hoje na presidência. As pessoas iriam falar, epa, parou, isso daí está ferindo a nossa Constituição, está ferindo a nossa liberdade, porque afinal de contas você está ferindo a sua competência e portanto você está ferindo a mim. Em um país normal, onde as pessoas têm um senso de cidadania, de honestidade, de senso de proporções e virtudes, um juiz da Suprema Corte que fala logo após uma derrota, que derrotamos o bolsonarismo, isso seria um escândalo, não somente para os cidadãos votantes, mas para todos os envolvidos em uma eleição democrática, como jornalistas, como juízes, como a OAB, como as instituições. E por que eu falo isso? Porque, Cristian, quando a gente fala a respeito de a política, ela é o reflexo da sociedade, e de que metade dos homens ali podem tudo, e outra metade, não podem nada, isso quer dizer que o que falta em cada um de nós é assumir uma responsabilidade e não terceirizá-la. O brasileiro quer uma figura messiânica que resolva seus problemas. Vou dar uma péssima notícia, isso não vai acontecer. Ou nós, como brasileiros, entendemos que a solução não está no Estado, ou senão o Brasil vai continuar sendo o Brasil do futuro que nunca vai chegar. Essa é a realidade. Boa, Nicolas. Já pegando um gancho nessa referência que você fez sobre o judiciário, acho que é legítimo que a gente faça de forma democrática e transparente uma autocrítica institucional e uma crítica ao hiperativismo do judiciário. É evidente isso que está acontecendo, isso tem que ser dito, foi dito por ti agora, e tem que continuar sendo dito. O dia que a gente não puder dizer, nós temos um problema. Então, vamos continuar dizendo. Mas eu queria lhe pedir uma reflexão sobre o futuro. Olhando esse judiciário hoje, um Supremo Tribunal, que tem alguns juízes que têm aí em torno de 40, 50 anos, ou seja, quando eu já estiver no túmulo, esses juízes ainda serão juízes do Supremo. Então nós teremos que lidar com algum desses nomes que estão ali durante um bom tempo da vida de todo esse auditório aqui. Os juízes do Supremo serão os mesmos, uma boa parte deles. Como é que você vê do ponto de vista político um rearranjo para a gente reduzir esse hiperativismo do judiciário sem ruptura institucional, que eu acho que nesse auditório deve ser pelo menos uma unanimidade. Não pode haver ruptura, tem que haver conserto. Como fazer isso com esse hiperativismo do judiciário? Eu sei que você não tem bola de cristal e não é obrigado a ter a resposta pronta, mas está dentro do jogo, tem sido uma das vozes mais ativas contra esse desequilíbrio entre os poderes. Talvez junto com o nosso Marcel Van Hatten aqui, nosso querido Marcel, são os dois expoentes da nossa... Ali, ó. Levanta aí, Marcel. Talvez com o Marcel tenham sido as duas vozes mais expoentes em relação a essa questão do judiciário. Como é que você vê assim esse rearranjo de forças nesse curto prazo eleitoral do ano que vem, mas também além do processo eleitoral? O ponto de partida é, nós estamos em uma democracia, qualquer atitude que nós tomarmos contra essa falsa democracia será considerada antidemocrática. Então, quais instrumentos que nós temos para lutar contra um hiperativismo? Nenhum. Nem se Rui Barbosa ressuscitasse e fizesse uma sustentação oral hoje perante o STF, não iria adiantar nada.
Ou seja, não existe mais hoje conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Se você é amigo do rei, tudo bem, se não, você se lascou. Prova disso, o Marcel Van Hatten está sendo processado por falas em tribuna, eu também, e criminalmente. Nós podemos ser presos por opinião, assim como hoje tem um deputado, Daniel Silveira, que está preso. Você não precisa concordar com ele, você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar dele, você não precisa de nada, mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Você nunca vai me ver pedir cassação de um deputado pela opinião dele. Caso contrário, metade daquele Congresso já deveria estar cassado, né? Mas não pedimos dessa forma, porque eu quero ter a liberdade de você falar o que você quiser, de você ser o que quiser, inclusive de ser um idiota, né? Agora, como fazer o pesos e contrapesos com relação ao hiperativismo? Ora, o tirano, ele teve um instrumento perfeito para poder se maquiar de democrático, que é bater com a mão dos outros. Ele utiliza da Constituição para poder dizer que ele é democrático, mas pratica as ilegalidades, e, enfim, usurpa das suas competências, mas com a casca da democracia, com a casca da Constituição. Quando você olha, por exemplo, a Colômbia, ela aprovou o aborto, a Corte Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então, eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele, e vai ser candidato, não tenho dúvidas, e vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes, e você tem, enfim, a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador. Mais uma vez, você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que o juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? É utópico? Óbvio. É utópico. Ou melhor, o presidente, né, os ministros que atestaram, que cometeram crimes, que violaram, né, as suas competências, o presidente do Congresso Nacional deve pautar o seu impeachment no Senado Federal. Sabe quando? Sabe, calma, não se animem. Sabe, tem 200 anos que um presidente não pauta isso. Sabe quando isso irá pautar? Talvez quando a gente tiver 2/3 do Senado. 2026 é logo ali, e eu espero que o Rio Grande do Sul pelo menos faça um. pelo menos um.
Pelo menos um. Muito bem. Que faça 2. Só não faz 3 porque são 2 vagas. Agora, o ponto que eu vejo, né, chegando agora na parte política, tem 2 pontos interessantes. Primeiro, o brasileiro só pensa de 2 em 2 anos, né? Ele só se envolve na política, enfim, muitas das vezes é só torcida e não tem análise. O Olavo costumava dizer que o brasileiro só tem 2 neurônios, o pró e o contra, né? Ele não consegue analisar a situação, né? O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, infelizmente, ele tem uma tendência a pensar em 2 em 2 anos, por das questões eleitorais, e ele deposita toda a sua esperança nisso. Isso é o primeiro erro. O que eu acredito? De que Eric Voegelin, ele diz a seguinte frase: a crise da sociedade moderna é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quando você entender isso, você vai passar a compreender que poder na verdade, não é digamos, um poder nominal. Poder significa a relação interpessoal que cada um temos. Então, o que falta para a gente restabelecer o poder, no sentido real, é termos a capacidade de entender de que o que nós fazemos aqui individualmente vai ecoar lá na frente. Como que a gente limita os poderes de um tirano, de juízes que ultrapassam suas competências, ou de políticos que usurpam das suas funções, formando novos políticos, formando novos juízes, recompondo os locais que eram nossos. Quem formou, por exemplo, Christian, as universidades, foram os cristãos. E hoje nós estamos deixando esses espaços de produção de intelectualidade, de produção cultural, produção literária, de produção inclusive científica, e enfim, de produção mesmo, sabe, de conhecimento, para o lado da esquerda. E aí quem vai ocupar esses espaços? São eles. Então, se os maus estão conseguindo ocupar esses espaços, de duas uma: ou eles são melhores que nós, ou nós somos piores que eles. Não, na mesma linha, você está respondendo uma parte do que eu estava querendo trazer. Hoje de manhã a gente teve um café da manhã com o governador Zema, e ele usou uma expressão muito interessante, que é o seguinte: há uma revolução silenciosa que ele identifica em Minas Gerais, quando ele transita pelos interiores de Minas, e dezenas de prefeitos se aproximam dele e dizem assim: eu entrei na política porque o senhor me inspirou e eu estou tentando fazer aqui na cidade aquilo que você está fazendo no Estado, né? Tenho a impressão que esse movimento se aplica também à sua figura. A inspiração que a sua atuação parlamentar gera em uma geração, várias gerações, todos nós, tem um efeito silencioso. E essa aqui é a pergunta: você acha que tem um efeito silencioso que pode levar a esse resultado que você acabou de indicar, de que lá na frente, não daqui 2 anos, mas daqui 4, 5, pessoas inspiradas por atuações anteriores possam iniciar esse processo reformador que a gente tanto almeja? Com certeza. Se tem uma coisa que eu não faço, é subestimar a capacidade da sua voz. A gente teve agora recentemente a experiência do vídeo do Pix, né? Dia 15 de janeiro, um dia que o Sidônio quer esquecer para o resto da vida, né? Que é o marqueteiro do Lula. Mas eu literalmente percebi que não é meramente um vídeo. Um vídeo pode conectar as pessoas, pode impactar os corações, pode abrir os olhos para uma verdade que muitas das vezes estava escondida, e fez o governo Lula, que não é do histórico do Lula. Por incrível que pareça, a gente precisa reconhecer, e por incrível que pareça, as virtudes também do nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele é extremamente insistente, persistente, e ele não recua, só que ele recuou nessa. Então, se não fosse esse vídeo, talvez eu não sei como estaria, enfim, a situação agora. Então, eu não tenho dúvidas que, por vários locais onde eu passo, e eu fico assim até atônito, porque muitas vezes eu vejo um menino, falo: quantos anos você tem, menino? Aí ele: 10 anos. Eu falo: quantos anos? 10 anos. Onde você me viu? TikTok. Eu falo: mas, cara, com 10 anos eu estava ajudando o Goku a fazer Genkidama, né? Vamos lá, sejam sinceros. Quem aqui na adolescência já ajudou o Goku a fazer Genkidama? Seja sincero.
parabéns, vocês tiveram infâncias, tá? Homens de verdade, né? Enfim. Mas o pessoal vai estar assim, Nicolas, o que é Genkidama, o que é Goku? Pesquisem. Chat GPT, dá uma olhada aí, né? Enfim. O Zema está lá assim, eu estava comendo um doce de leite, né? Quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, então assim, eu não tenho dúvidas que quando você pega esse menino de 10 anos de idade, ou de 12, ou de 14, que, enfim, daqui a 4 anos estará votando, ou estará entrando em uma universidade, ele, enfim, já influencia no seu meio, é muito gratificante para mim, aumenta a responsabilidade, e eu não tenho dúvidas, né, assim como o filme Gladiador, esse vocês já viram, né, Gladiador, né? Então tá bom. O Gladiador, que o Máximos, né, ele fala assim, aquilo que você faz aqui nessa terra ecoa pela eternidade. Por exemplo, eu estou vendo a série agora na Amazon Prime, chama A Casa de Davi. É muito bacana, relata a história, né, de um jovem que era o menor dos seus irmãos, que ficava ali, né, cuidando de ovelhas, e enfim, se tornou rei de Israel. E antes tinha enfrentado ursos e leões, depois enfrenta um gigante, enfim, é condecorado e ungido rei de Israel. Ele não faz ideia o que é Rio Grande do Sul. Ele não faz ideia o que é Fórum da Liberdade. Ele não sabe o que é Brasil. Mas eu estou falando dele aqui agora. Mas eu não sei o nome de nenhum outro soldado que estava lá. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que impactou mais de 2.000 anos, impactou a minha vida. Eu não tenho dúvidas que impactou a vida de milhões, bilhões de pessoas. Então, eu acredito que nem tudo, isso aqui é muito importante. Muitas vezes, né, Marcelo? A gente chega lá na Câmara e fala assim, caramba, será que a gente, ganhar todas pelo visto não dá, mas perder todas, a gente fala assim, não é possível, né? A gente tem que ganhar alguma. Tem hora que, não que bate um desânimo, a gente fala assim, sabe, será que um dia a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo está gerando frutos? E daí, muitas das vezes chega uma criança, chega um adolescente, ou chega uma pessoa idosa, chega qualquer pessoa e fala assim, não desista, estou com você, eu oro por você. Eu falo, caramba, velho, então faz sentido, tocou o coração dessa pessoa, e talvez eu estou lá em Belém do Pará, talvez eu estou lá no interior de Minas, enfim, o que eu quero dizer com isso? De que nem tudo, na política ou na vida, diz respeito a ganhar. O sacrifício talvez que a gente faça, talvez que agora pode ser uma perda, talvez, eu sei que isso possa acontecer com qualquer um que estamos lá. A gente pode ser preso, a gente pode ser morto, tá? Eu tenho uma família agora que minha esposa, enfim, tem 2 anos de casado agora, faço em abril, já tenho uma filha de 1 ano e minha esposa está grávida de novo, já de 3 meses, né? Jogador bom faz gol rápido. E, poxa, eu com 22 anos, era uma outra vida, né? Hoje eu tenho que andar com segurança, não tenho a mesma liberdade de fazer várias coisas, fico muito preocupado com relação a isso, com a minha família. Eu aguento as pancadas, só que quando, enfim, já joga para minha família, a gente fica muito mais preocupado. Só que eu paro para pensar e falo assim, tudo isso são consequências, Cristiano, natural da guerra que a gente escolheu enfrentar. Só que eu não sei o que isso vai reverberar depois. Então nem toda perda é uma perda. Porque as pessoas podem falar assim, se o Van Hatten, se o Nicolas, se o fulano de tal continuar falando isso, eles vão ser presos. Pode falar? Posso falar uma coisa? Não estou buscando isso. Não quero isso. Seria antinatural da minha parte buscar a prisão, buscar o sofrimento. Mas, se isso for necessário para poder algum dia o Brasil, ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você...
essa reação, Nicolas, é a reação das pessoas que acreditam na liberdade, né? Genuinamente. E esse congresso aqui, esse fórum, ele está há quase 40 anos prestigiando, desenvolvendo, debatendo e tentando disseminar a ideia das liberdades, as naturais e as constitucionais, e as positivas. E o que você acabou de dizer é isso. É um direito natural que nós temos, um direito individual de se expressar, né? E se nós não pudermos ter isso para o bem, nós vamos ter que lutar por isso de outras maneiras. Então, acho que é muito justificável essa emoção que gera, ainda mais na condição que nós vivemos hoje no país. Tem muitas perguntas aqui, de gente jovem. Eu sou jovem, você me inspira. O que eu faço para seguir um caminho como o seu? Quero fazer política, como é que eu começo? Várias perguntas nessa linha. Enfim, você acha que já de alguma maneira já deu, mas se quiser complementar alguma coisa, inspirar mais a molecada. Cada um assim, tem um início. Eu não acho que há uma fórmula para entrar na política. Alguns começam com o Grêmio Estudantil, outros começam a se envolver no DCE da universidade, outros começam no partido político. Eu não comecei em nenhum desses. Concorri ao DCE da PUC, e quem acha que a eleição de deputado é difícil, quem concorreu à DCE sabe. Alguém já concorreu à DCE aqui de universidade? Você já foi, né, Marcelo? Pois é, literalmente, no prédio de engenharia lá da PUC, é o prédio onde, obviamente, eu teria mais votos, né? Então, eu foquei mais lá. Quando o pessoal ia votar em mim, o pessoal da outra chapa pegava o voto e engolia. Tá? Só para vocês terem ideia o que eu já passei. Então, assim, são vários caminhos. Eu comecei, enfim, me envolvendo na época do impeachment da Dilma, indo nas manifestações, balançando bandeira, tocando bateria. Depois comecei a falar, comecei a gravar vídeos. Nisso, gravei aquele vídeo do: oi, bom dia, meu nome é Nicolas Ferreira, tenho 17 anos, eu com a mochilinha. E no final sai vocês são um bando de comunistas safados, muito obrigado. Né? E aquele ali foi a primeira vez que o Leonardo Boff e o Stedley do MST ouviu falar de Nicolas Ferreira. E foi assim que comecei a postar os vídeos, enfim, comecei a compreender como é que funcionava a rede social. Nunca fiz nenhum curso, tá, de marketing, não sou nenhum guru, não sou daqueles do tipo, se você perdeu o ônibus, seja o ônibus. Não, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz isso. Eu trato minha rede social hoje com muito cuidado, não porque, eu sou estrela, não é por isso, é porque é a minha espada e meu escudo. Eu não tenho o judiciário do meu lado, eu não tenho a mídia tradicional do meu lado. Se alguém hoje inventar qualquer mentira lá no Fantástico, eu tenho que ter minha defesa, e a minha defesa é minha rede social. Alexandre de Moraes derrubou minha rede social por 1 mês, e sabe qual é o motivo? Só ele sabe. Eu não sei, meu advogado também não sabe, porque eu não tenho acesso aos autos. Tem gente que fala assim, porque você falou isso. Eu falei, mentira, eu não sei por quê. Eu não tive acesso, e só voltou porque eu fui o deputado mais votado do Brasil, e ficaria muito feio, né, para o presidente da Câmara e para o Congresso ter o deputado mais votado do Brasil sem redes sociais, no começo do seu mandato. Então foi uma pressão política e não de direito que minhas redes sociais voltaram. Mas se você quer entrar na política, eu te dou 2 conselhos. Ore, né? Peça para Deus para te orientar nisso, porque é praticamente um caminho assim, sem volta, de verdade. E se prepare. Meu pai sempre fala, olha, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade, do que você ter oportunidade e não estar preparado. Para mim é isso aí. Bom, pessoal, difícil não se emocionar com o Nicolas Ferreira, não é verdade? Um rapaz tão jovem, uma visão tão ampla da política como ele tem, com entendimento das coisas da forma que ela é, não de uma forma que lhe convém. E isso, na verdade, agrada a todos. E podemos ver, na verdade, nas falas de Nicolas, que ele é verdadeiro. E isso ele consegue passar para as pessoas. Prova disso, que o auditório aplaudiu ele de pé. Prova disso é que aonde ele vai, por onde ele passa, ele arrasta multidões. Então, aquilo que ele fala, as pessoas conseguem ver verdade naquilo que ele está falando. Incrível essa entrevista, incrível esse fórum, incrível esse tempo que Nicolas passou ali, trazendo um pouco de esclarecimento daquilo que ele entende e vê a política no Brasil. Pessoal, eu vou ficando por aqui.
Eu sou Roberto Samaschini, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like, comente sobre o vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.